Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Tayane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie o nosso projeto através do Catarse ou por Pix. Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos. Eu sou Gisele Federici, estou aqui fazendo uma pequena abertura para começar a aula do professor Lênio Streck. Hoje é a segunda aula do curso de formação de agentes de combate à desinformação, organizado e realizado pela Rede Conecta, da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, e com participação de professores do país inteiro. Já tem gente aqui também do país inteiro nesse chat, tem gente de Teresina, o Alexis dizendo, Teresina, curioso, Fortaleza, Ceará, a Terezinha, enfim, tem gente de muitos lugares aqui. Hoje a aula do professor Lênio é gravada, mas ele vai estar aqui depois, então, junto com o professor Guilherme Neri, que é da UF também. Então, preparem suas perguntas, vai ser a mesma coisa do que a primeira aula da professora Tayane, que vocês assistiram, ela foi ao vivo, mas as próximas a gente está organizando para que também sejam mais ao vivo, tenham mais aulas ao vivo. Mas, no fim, vai ser bem parecido, assim, que vocês vão assistir a gravação do professor Lênio, que já estava pronta, né, antes da gente avaliar que seria melhor fazer ao vivo. E aí depois ele vai estar aqui, então vai ter um bate-papo ao vivo, vai ter uma live aqui depois dessa aula dele. O tema hoje é a epistemologia como combate à desinformação. O Lênio Streck é jurista, professor de Direito Constitucional na Unicinos e pós-doutor em Direito. Guilherme Neri, que vai estar aqui comigo depois na conversa com o Lênio para trazer perguntas, né, aprofundar o debate, é professor associado do Departamento de Comunicação Social da Federal Fluminense, atua principalmente nos seguintes temas: filosofia, semiótica e teorias da linguagem, análise do discurso, publicidade e propaganda, linguagem publicitária, é co-líder do grupo de pesquisa REC, Retórica do Consumo. Então é isso, eu vou compartilhar aqui a aula, vocês também peço para que deem likes, peço para que compartilhem esse vídeo e depois a gente bate um papo. Estou deixando aqui essa barrinha, passando com o apoio da Rede Conecta. É bem importante que vocês puderem, apoiem financeiramente via Pix, tem um Pix aqui, apoio@conectaedu.com ou pelo Catarse, www.catarse.me/rede_conecta_apoio. E depois vai ter um material para todo mundo ter acesso, eu divulgo aqui mais tarde, tá? É um curso gratuito, como vocês sabem, é um curso acadêmico de altíssima qualidade, mas tem muita gente trabalhando voluntariamente nesse projeto, então é bem importante que vocês, se puderem, façam o apoio de vocês, tá bom? Estou compartilhando aqui a aula do professor Lênio, depois a gente se fala. Beijos. Olá, gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos à nossa segunda aula do curso de formação de agentes de combate à desinformação. Essa aula, que é parte do primeiro módulo, sobre as definições conceituais e desafios contemporâneos no enfrentamento à desinformação no contexto de crise democrática, será ministrada pelo professor Lênio Luiz Streck. Ele que é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito
nos âmbitos mestrado e doutorado da Unicinos, na área de concentração em Direito Público. É também membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica, membro da Comissão Permanente de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Observatório da Jurisdição Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, da Revista Direitos Fundamentais e Justiça, da revista Novos Estudos Jurídicos, entre outros. O título desta aula é A Epistemologia como Combate à Desinformação? Aqui veremos 6 pontos. A epistemologia não é um palavrão. Desinformação e alienação, a relação umbilical. Há fatos ou existem apenas interpretações? As redes sociais como facilitadoras do relativismo. Há um direito fundamental aos fatos? E, por fim, direito, desinformação e fake news, o backlash hermenêutico de cada dia, a necessidade de um iluminismo contemporâneo. Desejamos uma excelente aula. Olá a todos que assistem e que participarão deste curso. Eu intitulei a parte que me cabe desse latifúndio, eu intitulei como A Epistemologia como Combate à Desinformação. Por que eu dei esse nome, a epistemologia? Parece um nome estranho, até difícil para muitos de pronunciar, né? Epistemologia. Por que seria importante no combate à desinformação, que é o ponto central? Bom, primeiro, epistemologia não é um palavrão. Ela nos acompanha, é uma questão moderna. O que eu quero dizer quando é uma questão moderna? Bom, a modernidade é um fenômeno que pode ser explicado de vários modos. Por exemplo, no plano da teoria do Estado, nós temos Thomas Hobbes, a noção, né, entre civilização ou barbárie, a noção de contrato e o Estado como interdição. Hobbes o homem vive em estado de natureza, e nessa guerra de todos contra todos, os homens se reúnem, fazem um contrato, um acordo, e delegam para o Estado. Daí o nome de Leviatã. Leviatã é um monstro marinho que protege os pequenos animais, peixinhos, mas quando tem fome os come. Essa é a noção de Estado absolutista, digamos assim. A modernidade também pode ser explicada no plano filosófico, né, na noção de sujeito. Por exemplo, até a modernidade se tinha a ideia de que o mundo estava dado. É aquilo que a gente chama de mito do dado. Bom, aí o homem diz, cogito ergo sum. Ele vai dizer, eu penso, logo existo. René Descartes, por exemplo, né? Começa tudo por aí, a noção de sujeito. Eu penso que é um bom modo de explicar a modernidade a partir dessa noção, né? Como a gente chamaria isso de princípio epocal, né? O cogito. Mas isso gera um ônus, evidentemente, porque se o mundo não está dado, eu tenho que explicar o mundo. Isso me gera um ônus. Daí surge teoria do conhecimento, num primeiro momento, né? A gente vai chamar, então, depois, o desenvolvimento disto que se chama de epistemologia, se poderia chamar da ciência das ciências, episteme, ciência, né, versus doxa. Doxa seria ideologia, sei lá, e episteme, ciência. Epistemologia, o estudo da ciência. A ciência das ciências. Mas penso que a epistemologia pode ser muito melhor explicada como a condição de possibilidade pelas quais eu explico que algo é. Digamos que seja um ônus
argumentativo. Então, como eu explico o mundo? O senso comum explica o mundo de uma forma empírica, assim. O sol nasce lá e morre lá. Isso é senso comum. Por quê? Porque o sol não nasce, o sol é fixo, a terra que gira. Parece simples isso, mas tem gente que de fato acha que o sol nasce e morre, ou se deita, enfim. Então, esse senso comum, nós lidamos muito com senso comum. A tese de que eu conheço, eu vou para um lugar, conheço um habitante e saio explicando o mundo a partir daquele habitante, né? A televisão faz muito isso. A televisão joga muito com senso comum, né? O senso comum quer, digamos assim, fazer uma colagem entre palavras e coisas. Não sei se já notaram, mas um repórter só consegue falar da enchente quando está com água pelo pescoço ou pela cintura. Então, o repórter, quando vai explicar a alta do preço da gasolina, ele entrevista um condutor de táxi. Então, como se ali estivesse o modo indutivo de uma pessoa para explicar o todo. Então, a epistemologia não é um palavrão, ela vai ser o modo de como a gente vai explicar como se explica, ou explicar por que as coisas têm um sentido, porque as coisas têm uma explicação. Então, a desinformação é uma falha epistêmica, quando a gente não está conseguindo explicar, ou as pessoas se deixam levar, e aí vem um segundo ponto disto que eu quero falar, a ligação, né, óbvia, para mim, óbvio, a desinformação. Veja, eu disse óbvio, só que o óbvio também é uma questão de obscuridade, o óbvio está no anonimato, né? Um modo de explicar também a epistemologia é uma pequena passagem desse grande brasileiro que foi Darcy Ribeiro, que eu li muito, que eu me apaixonei pelas coisas que ele escrevia. E ele tem um livro chamado Tratado de Obviedades, quase ninguém conhece. E tem uma frase que ele diz assim: Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recônditas e sofisticadas que nós ainda precisamos dessa classe de gente, os cientistas, para desvelar as obviedades do óbvio. É isso. A desinformação é o senso comum forçado por alguém, porque alguém que é alienado. Então, desinformação e alienação tem algo a ver. Então, nós precisamos, digamos, esse curso aqui, esse pequeno curso, é um modo daquilo que o Darcy Ribeiro diria. Nós somos pretensiosos aqui, claro. Eu quero desvelar as obviedades do óbvio, que o óbvio é ladino, o óbvio se esconde, né? O óbvio ele atua assim, a socapa, ele está escondido. O óbvio só é óbvio para quem sabe o que é óbvio. Para quem não sabe, o óbvio não é. Isso é que nem o mito, né? O mito é um modo do senso comum se manifestar de uma forma bem estabelecida, né? Então, o direito vive muito de mitos, né? A própria questão de que todos são iguais perante a lei é um mito, porque a gente pode botar uma vírgula, né? Todos são iguais perante a lei, mas no resto não. Ou nem perante a lei somos todos iguais. Então, o mito cobre isso. E aí vem toda a questão da ligação da desinformação com a alienação. Há uma relação umbilical disso. A alienação vem da palavra latina, né? Não necessariamente de uma só, mas pegando da versão latina de alienos. Alienos é o quê? O outro. Então,
sempre é o outro, não sou eu. Então, as coisas acontecem e eu ponho a culpa no outro, né? Então, não sou eu, é o outro. Os livros de autoajuda sempre fazem isso. Eles lidam com essa questão de alienar. A alienação eu alieno a minha ação ao outro. Então, aí eu não percebo as coisas. Esse conceito, né, é magnificamente bem elaborado, né? A noção de alienação e de ideologia a gente pode trazer classicamente, né, do Marx, da ideologia alemã, enfim, mas a noção de alienação é muito boa de explicar com aquilo que é assim, um exemplo muito simples. A gente sabe, por exemplo, o BBB é uma alienação, né? Mas eu quero fazer outro tipo de exemplo. O sujeito fabrica 10 pares de sapato durante o dia e ganha, no final do dia, sei lá, uma pequena parcela apenas daquilo que ele deu como lucro da sua mão de obra. O que é alienação? É quando ele vai na loja de sapatos e não se dá conta daquilo que o par de sapatos está custando 1/3 de um salário mensal dele, por exemplo. Estou dando um exemplo, metaforicamente falando. Então, isso eu não me dar conta de eu alienar a minha ação ao outro. Então, até eu faço uma brincadeira com isso, e mexendo com as palavras, né? Uma pessoa alienada, se eu disser bem devagarinho, eu digo que ela ali é nada. Então, mas ela é alienada por alguma razão. Então, a noção de desinformação e ideologia estão, obviamente, entrelaçados, né? Eu me lembro, eu comecei eu sou professor desde os 16 anos. Eu passei no concurso público com 16 anos para dar aulas sequenciadas, assim. Eu tinha 5 tipos de alunos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, todos na mesma sala. Então, eu primeiro dava aula para o quinto, para o quarto e tal. Eu também estudei assim, bem no interiorzão, no meio do mato. Bom, aí eu depois fiz faculdade, tudo, e pós-graduações, enfim. E já em 81, eu dei as minhas primeiras aulas. E eu me lembro que eu decorei, assim, falava com os alunos, um texto da Marilena Chauí, que dizia assim, de uma revista verdinha, nunca esqueço, essas coisas marcam muito. Então, eu dizia para meus alunos, ideologia é um corpus de representações que fixa e prescreve de antemão o que se deve agir e sentir. Como forma da construção do imaginário, conduz-se os pensamentos individuais como se fosse de toda a sociedade, né? A ideia aí, então, de alienação, enfim. Então, esse corpus de representações que fixa e prescreve de antemão o que você deve sentir e agir. Bom, desinformar é um modo de informar mal. Então, isso tudo faz parte. Então, pensemos assim naquelas pessoas que dizem que tudo é uma questão de opinião. Claro, porque um modo de você desinformar ou nem se dar conta que está no plano da alienação, porque eu sou daquele... Eu acredito assim, eu não posso dizer eu estou na ideologia, porque se eu posso dizer, porque eu já não estou. A ideologia é tão forte que eu não posso dizer que nela estou. Exatamente, é como a noção de mito. O mito só é mito para quem sabe que é mito. Para quem não sabe que é mito, mito não é. Então, veja que eu tenho esse tipo de raciocínio. E
Tem um livro que eu uso muito no direito, que é distópico, que é do Alasdair, ele tem um nome esquisito, parece zagueiro do Olaria, né? Da Rua Bariri. Não, esse é o Juventus da Rua Bariri, de São Paulo. O Alasdair, nome de zagueiro, e o sobrenome ele é escocês, é McIntyre, né? Fino McIntyre. E o nome do livro dele é After Virtue, depois da virtude. E ele traz uma distopia que mostra assim que há um determinado momento, e isso se encaixa perfeitamente nos tempos que nós vivemos, há um determinado momento em que os cientistas são perseguidos, bibliotecas são queimadas, os professores são perseguidos, livros queimados, enfim, tudo é culpa da ciência. É o suprassumo do negacionismo. É como a gente vive hoje um pouco disso, né? E o McIntyre escreveu isso na década de 80, no início. E aí, uma coisa muito interessante, que o McIntyre diz, então, há um determinado momento que o know-nothing, o partido do saber nenhum, do não saber, assume o poder. É o triunfo da ignorância, do negacionismo. E vai passando um tempo, acontece todas essas coisas, vai passando um tempo e começa a haver um movimento de resistência. E aí começam a se juntar os cacos. Tenta-se buscar um pedaço de um texto que foi queimado ali, outra parte ali, um pedacinho do Platão, um pedacinho não sei o quê, mas são só fragmentos. E tudo isso é um problema porque, conta McIntyre, que isso gera um opinionismo. Isto é o triunfo do emotivismo. Cada um tem sua opinião sobre alguma coisa e o relativismo triunfa. Veja, o triunfo do relativismo. Já não há verdades, só tem narrativas. Bom, o McIntyre dá uma saída, né, porque ele é mais conservador que eu. Então, eu para o direito dou um outro tipo de saída, não importa essa discussão aqui. Apenas quero dizer que a saída que ele dá não é a minha, enfim, e eu quero, a partir disso, dizer, então, que é possível, a partir de critérios, etc., estabelecer alguns conjuntos, e aí, de novo, epistemologicamente falando, eu tenho condições de construir as condições pelas quais eu posso dizer que algo é e que nem tudo é relativo, e que não pode ser tudo não pode ser narrativas. Nem tudo é narrativas, simplesmente. Então, essa história de hoje, pós-verdades são mentiras. Mas há verdades, então, bom, eu não posso negar que existiu a Segunda Guerra Mundial. Eu não posso negar que eu estou com uma coisa chamada microfone. Eu estou aqui falando, então, eu não sou uma narrativa. Aliás, eu até faço uma brincadeira com isso. Me lembro de um texto, eu sempre tinha ele aqui atrás de mim, aí eu emprestei para um médico amigo meu, que é um texto do Humberto Eco, um livro chamado Aos Ombros do Gigante, em que o Humberto Eco, entre outras coisas, faz uma crítica ao relativismo e ao niilismo. Então, o Humberto Eco faz uma brincadeira com o Nietzsche. Quem é nietzschiano não vai concordar muito com essa interpretação do Eco, mas deem-me essa licença, né, de concordar.
com Humberto Eco, e Humberto Eco faz a seguinte crítica, né? Aquela famosa frase do Nietzsche, contra o positivismo, que diz que só há fatos, eu digo, só há interpretações. Aí o Humberto Eco diz, como assim só há interpretações? Ele mesmo, Nietzsche, é uma interpretação? Quer dizer, aí, então ele nega isso. E eu também, a partir disso que eu vinha dizendo antes, eu construí, não vou falar disso aqui também por isso, porque isso aqui não é uma aula de direito e nem uma palestra sobre direito, apenas quero dizer que eu construí no direito uma teoria própria chamada crítica hermenêutica do direito, a partir da hermenêutica filosófica, a partir do giro linguístico, através do linguistic turn, aportes de Hans-Georg Gadamer, Wittgenstein, enfim, e com outros aportes, enfim, mostrando, né, como ocorre a linguagem, como o mundo se dá. Eu trabalho aí com a noção dos paradigmas filosóficos, da metafísica clássica, metafísica moderna, intersubjetividade, enfim, para chegar a um ponto. Mas não é disso que eu quero falar, eu quero dizer que eu inverti a frase de Nietzsche, que encaixa exatamente no combate à desinformação, porque para ter desinformações eu tenho que negar fatos, eu tenho que negar a possibilidade de que existam fatos, existem verdades, eu tenho que espancar a desinformação, e a desinformação só existe e ela só se fortalece a partir da tese emotivista de que tudo é relativo e tudo é uma questão de opinião. Então, eu inverti a frase do Nietzsche, ele diz, não há fatos, só há interpretações, eu digo, só existem interpretações porque existem fatos. É porque há fatos e por isso existem interpretações. Então, claro, eu trabalho com a noção, né? Assim, também não é um curso e nem para discutir o que é verdade, né? Então, a gente tem as noções clássicas. Por exemplo, na metafísica clássica, a noção de verdade era adequatio intellectum et rei. Isso é um palavrão? Aí não tem epistemologia ainda. É ontologia. Isso quer dizer o quê? Que a verdade é a adequação do intelecto com as coisas. Então, digamos assim que o homem está sujeitado às coisas. As coisas existem porque elas têm uma essência, grosso modo. Aí vem a modernidade e vira para adequatio rei et intellectum. Então, adequação das coisas ao intelecto. Ou seja, o homem que assujeita às coisas. O homem assujeita às coisas. Ele era assujeitar e agora ele passa a sujeitar. Então, de adequatio intellectum et rei passa para adequatio rei et intellectum. E depois vem a intersubjetividade. Então, a noção de verdade ela se dá na linguagem, intersubjetivamente. Você pode concordar que não, filósofos têm várias perspectivas sobre isso, e existem ainda os empiristas, enfim, há vários modos respeitáveis, né? Coerentismo, etc. Nos meus livros eu trabalho tudo isso, é que eu fiz uma opção metodológica e eu uso um tipo de concepção de verdade. Não preocupado com ela mesmo, mas preocupada para combater o relativismo, porque eu sou um antirrelativista, e com isso eu combato a possibilidade de fake news, enfim, eu combato toda a noção de desinformação, e para isso que eu trabalho, digamos, no direito. E claro que as redes sociais, elas acabam
acabam facilitando o relativismo. E a desinformação se alimenta, obviamente, disso. Então, de novo, eu preciso demonstrar epistemologicamente as condições pelas quais não se pode ser relativista. Eu preciso fazer isso como uma espécie de blindagem contra a desinformação. Eu diria até que existe um direito fundamental à verdade, naquilo que eu entendo como verdade, né? Não vamos discutir essa noção de verdade, não existe verdade absoluta e tal. Bom, relativa é que ela não pode ser. Às vezes a pessoa diz assim, toda verdade é relativa. Eu digo, ótimo, inclusive isso que você disse, logo eu não posso acreditar em você. Porque se a verdade é relativa, isso que você disse também é relativo, logo por que eu vou acreditar em você? Mas não é essa dicotomia que se trata. Eu digo que há um direito fundamental aos fatos. E, portanto, eu acho que há um direito fundamental à informação. Há um direito fundamental à não desinformação, há um direito fundamental à informação, há um direito fundamental aos fatos. O direito, desinformação e fake news acabam sendo um conjunto de questões que eu trato isso como uma espécie de backlash hermenêutico de cada dia, isto é, quando existe algum fato que desinteressa a setores da mídia, etc., eles acabam fazendo uma espécie de backlash, uma revolta contra os fatos, né? Eles se revoltam contra isso, né? Um efeito rebote contra isso, e constrói-se uma antítese disso. Em face de uma informação, se constrói desinformações para cobrir a informação. Uma espécie, assim, de nadificação, né? No fundo, a gente poderia dizer que a desinformação é uma nadificação. E a nossa tarefa é nadificar o nada. Porque quando eu nadifico o nada, eu deixo que as coisas apareçam. Um pouco assim que está num livro, o Heidegger escreveu um livro sobre Heráclito. Ele tem 2 sobre Heráclito, né? O mais clássico dele é sobre Heráclito, que ele fala da noção de relâmpago, né? Que a noite nadifica as coisas estão lá, mas a noite escurece. Aí o relâmpago, quando dá a luz, a coisa aparece. Então, o relâmpago nadifica o nada. Então, o combate à desinformação é uma nadificação do nada, porque a desinformação nadifica, que é terrível isso. Então, o direito que eu prego, uma espécie de direito fundamental aos fatos, se dá no primeiro ponto, é que quando a gente diz que é um direito fundamental à informação, como o contrário da desinformação, isso ainda não é suficiente. Por quê? Porque como tudo isso está ligado ao fenômeno das redes sociais e da instantaneidade, tem-se que a informação qualquer um tem. Tem um livro do Bernardo Carvalho chamado Reprodução. Eu fiz um Direito e Literatura, um programa. Aliás, tem no YouTube, eu fiz 393 programas de Direito e Literatura. Examinamos durante 10 anos uns 150, 180 livros. Um deles foi o Reprodução, que mostra um pouco de um sujeito, um chinês que é detido na alfândega, e ele fala todo o tempo, ele dá todas as informações, ele tem todas as informações do mundo, mas ele não tem nenhum conhecimento. Porque informação demais é informação de menos. Isso quer dizer que, e aí tem um poeta conservador americano, não há nenhum problema nisso, né? Que é o T.S. Eliot, que diz assim:
informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, saber não é sabedoria. Digamos assim, então, que todo mundo tem informações. Paradoxalmente, veja o paradoxo, né? Paradoxos são coisas pelas quais eu não posso decidir, né? Por exemplo, todos que estão nessa sala são mentirosos, eu também estou na sala, logo isso é uma mentira, o contrário da mentira é verdade. Isso é um paradoxo. Então, interessante é que no reino da desinformação todos têm informação. Como assim? Claro, a informação está à disposição num clique. Você tem todas as informações do mundo, no Wikipédia, no qualquer coisa, você dá um clique, está ali a informação. Mas, se na base, se todo mundo tem informação, se qualquer pessoa, imagina o Brasil, internet, tudo que é lugar, o mundo, todo mundo tem informação, e por que aumenta o número de desinformados? De estúpidos, de nécios, de ignorantes, de negacionistas. Então, nós temos um problema na própria informação. Por quê? Porque a informação não foi convertida em conhecimento. Por isso que os professores, esta raça em extinção, acho que o petróleo termina antes dos professores. Os professores ainda são muito importantes. Lembre-se, Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recônditas, sofisticadas, que nós ainda precisamos dessa classe de gente, os cientistas, para desvelar as obviedades do óbvio. Poderia dizer que Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recônditas, sofisticadas, e nós ainda precisamos dos cientistas para transformar a informação em conhecimento. E um pouquinho de esforço, conhecimento em saber. E um pouquinho mais, transformamos em sabedoria, antítese máxima da desinformação. Então, desinformação, paradoxalmente, é alimentada de informações que não são conhecimento. Então, talvez aí a gente se iluda pensando que na sala de aula o professor passa informações. Lê do engano, porque informações ele não precisava ir para a sala de aula. Ele tem num clique, qualquer imbecil tem condições e acesso a um clique de entrar no Google, etc., para saber. A grande questão é, ele tem informação, mas não tem conhecimento. Aí, então, vem a noção, né, de que nós precisamos, e aí um pouco vou ser ousado um pouco, né, que sempre corremos o risco de cair na antítese disso, né, e a distopia do McIntyre que eu contei antes trata um pouco disso, o problema do iluminismo. Com tanta desinformação num país díspare como o nosso, com meios de comunicação que diariamente trazem mais desinformações, sob pretexto de ser informações, mas que não são conhecimento, e aí é o nosso desafio, nós precisamos de uma espécie de aufklärung, assim, iluminação, sei lá, nós precisamos, sem a pretensão de vanguarda, desculpe, não é disso, eu quero dizer que nós temos que se as redes sociais dominam, se tudo hoje é assim tão rápido, nós podemos usar essas ferramentas para esclarecer, para trazer conhecimento, para nadificar o nada, para que as coisas apareçam de algum modo, não que as coisas tenham essência, apareçam como elas são, porque se isso existe, se fosse assim, nós seríamos deuses e não teria graça nenhuma, mas apareçam naquilo que uma intersubjetividade epistemologicamente controlada, ou seja, as condições de possibilidade pelas quais eu posso dizer que esta notícia é verdadeira e esta notícia não é verdadeira, eu tenho condições de dizer que esta notícia é verdadeira dentro de um ambiente controlado, pensemos assim, né, de um ambiente controlado, raso, com certo grau de racionalidade,
com acordos linguísticos bem especificados, num auditório em que todos têm direito a se manifestar, daí nós tiramos. Não sou o Habermasiano, apenas estou falando em esfera pública, enfim, falando um pouco, né? Eu sou um hermeneuta, mas a hermenêutica vai tratar exatamente dessa noção de tradição autêntica, para poder dizer que algo né? Porque nós somos condenados a interpretar, né? Então, porque a hermenêutica vem de Hermes. Hermes, na mitologia, nasce como um delinquente, porque ele rouba as cabeças de gado do seu irmão e ainda bota um galho atrás de cada rabo para esconder o rastro, porque quando a gente interpreta, nós sempre escondemos. Então, Hermes é um delinquente, né? Hermes ficou muito poderoso, nunca se soube o que Hermes disse, só se soube que nunca se soube o que os deuses disseram, porque só se soube o que Hermes disse que os deuses disseram, porque ele é o mensageiro dos deuses. Ele ficou muito poderoso, e Hermes é, no fundo, um delinquente, porque ele se apropria. Como você sabe o que os deuses disseram? Você confia em Hermes? Controlar Hermes talvez seja o grande desafio. No direito, eu trabalho muito com a noção de delinquência de Hermes. Nos tempos hoje nisso que a gente chama aí, né, de meios de comunicação rápidos e redes sociais, a delinquência de Hermes é muito forte. A delinquência de Hermes tem que ser contida cada vez mais, e principalmente se Hermes acaba sendo portador de meras informações. Enfim, por isso que eu acho que nós temos uma função, nós temos um papel num país periférico como o nosso, em que nós temos narrativas, por exemplo, a Lava Jato tentou vender uma narrativa de heroísmo, etc., a partir dessas informações todas, e depois cavando por trás, ou seja, deslendo o fenômeno, agora eu vou usar um pouco Harold Bloom, deslendo o fenômeno, desler como um palimpsesto, tirando as camadas, eu descubro que a Lava Jato foi uma fraude, que na verdade causou um grande prejuízo. Qual é o fenômeno? O fenômeno esse que nos foi vendido a partir de camadas poluídas, ou é outro fenômeno despoluído, em que nós vamos tirando como num palimpsesto para achar qual foi a pintura original. Então, o que é um fenômeno? O que é um fato? As desleituras vão fazer com que o fato compreendido, com conhecimento, saber e sabedoria, pode se nos apresentar como algo bem diferente daquilo que nos é vendido pelos veículos, pela mass media, ou por um processo alienante no qual nós estamos inseridos. Chamaríamos isso, né, de um imaginário, né, um magma de significações, como diria Castoriadis. Eu sou do tempo antigo, eu sou do tempo que a gente iria Castoriadis, Cornelius Castoriadis, a instituição imaginária da sociedade, encruzilhada de labirintos e outros, jogando casquinha de bergamota nas pessoas que passavam, atirado na grama, né, tipo naquela música Observando, né, do Gilberto Gil, daquela música, líamos Castoriadis tomando sol. Eu tenho saudade um pouco desses meus tempos de estudante. Sabedoria, conhecimento, pós-modernidade, virtualidade, riscos para a democracia, direito 4.0, abriria-se um outro grande campo
agora para falar do como o direito que tem que filtrar a moral na democracia, por exemplo, e a política, como o direito foi capturado, está sendo capturado cada vez mais pela inteligência artificial. Todos nós estamos perdendo o foco. Temos tanta desinformação porque também perdemos o foco. Eu acabei de publicar um texto, eu fiz um texto no Conjur, da edição do dia 25 de fevereiro, eu acho, isso, o Conjur, falando sobre um livro do Johann Hari, sobre Stolen Focus, o foco roubado, que mostra de como nós somos vítimas da apropriação do nosso foco. Ele mesmo, ele faz uma experiência de 3 meses, muito engraçado o livro, o livro esse, que mostra ele 3 meses em abstinência e conseguiu ler 8 horas por dia, depois ele volta, cai de novo no vício, e aí como a gente pode recuperar? Ele fala de uma rebelião da atenção. No meu texto, que eu vou disponibilizar, ou a equipe vai disponibilizar, eu trato disso. Tudo isso tem a ver. A desinformação é um predador. A desinformação se alimenta da alienação, e o primeiro passo é tirar o nosso foco. Isso é péssimo. Ele mostra que nós, na média, mexemos nas telinhas 2.617 vezes por dia. Vocês já pensaram nisso? Ficamos 3 horas nas telinhas e temos enjoo de começar a ler um livro. Aí você pega um livro, estou aqui com o Proust, No Caminho de Swann, por exemplo, a pessoa não consegue ler. Pego outros, Zé Lins do Rego, enfim, pego qualquer livro que esteja aqui à minha mão, as pessoas não conseguem mais ler do que 10 páginas e ficam enjoadas. Claro, por quê? E no direito, o direito 4.0, essas coisas assim, as pessoas não conseguem ler mais do que petição de 2, 3 páginas. Como é possível que se queira simplificar outro inimigo da desinformação, outro amigo da desinformação, e um amigo da desinformação é a simplificação, o atalho. TikTok, essas coisas todas. No direito tem legal design, visual law, eles querem desenhar as coisas. É fracasso. Fracassamos aí, claro. Tentar desenhar as coisas para as pessoas é achar que chá de carqueja cura dor de ciático. Eu tenho dor no ciático e não adianta tomar chá. Eu preciso ir na academia. Eu preciso. Não adianta psicotrópicos. Eu preciso de um tratamento com antibióticos desinflamatórios, etc. E o próprio Hari diz que não adianta um gesto individual de rebeldia. A questão é estrutural. Enfim, passamos já aí 45 minutos quase conversando sobre a epistemologia como combate à desinformação. A epistemologia não é um palavrão, trata das condições de possibilidade pelas quais eu posso dizer que algo é e algo não é. A desinformação que retroalimentada pela alienação, é um moto contínuo, uma relação umbilical, o emotivismo, o relativismo, há fatos, há um direito fundamental aos fatos.
informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, saber não é sabedoria. Esta é a nossa grande luta. Enfim, contei um pouquinho, de forma solta, tudo, algumas coisas que podem ser interessantes para este programa, para este curso. Um abraço a todos. Gente, que aula, hein? Muito bom. O pessoal veio aqui que gostou demais. O Vicente Joucas, por exemplo, está dizendo 45 minutos de deliciosa epistemologia. Excelente aula, professor Lênio. Parabéns, o José Carlos diz aqui. Vou ler alguns superchats que chegaram durante a aula e 2 membros também chegaram aqui na TV 247. O Jaderson Belan e o Marcelo Werlang. Agradeço aos 2 aqui que se tornaram assinantes. Márcio Doni Campos mandou aqui uma super contribuição, agradeço demais o Márcio. Ele diz, ótimas suas considerações sobre o óbvio. Cunhei um lema no trabalho em educação, pensar sempre o óbvio não pensado. Ou seja, vida afora e recorrentemente, problematizar o óbvio assumido tacitamente e não repensado para desvelar eventuais enganos, diz aqui o Márcio. Tem alguns comentários aqui que eu separei também. Ah, sim, tinha um superchat do Vicente Jocas também que mandou um coração. A Paula Feitosa, que diz que felicidade terminar o dia ouvindo pessoas que leem, estudam, pensam. Obrigada, querido Lênio Streck. Gisele, TV 247. Respirar é preciso. Tinha aqui um comentário do José Carlos dizendo a fake news furta a inocência do povo, por isso todos devem combater. A Fátima Leal escreveu boa noite 247, excelente essa transmissão nesse momento. O mundo precisa mais do que nunca de combate à falsa narrativa. E o Giovanni Garcia, um comentário bem interessante também, ele fala, pode ou deveria existir um direito fundamental à informação e a não estar sujeito à desinformação. Porém, há desejo generalizado pela verdade? Há aqueles que mesmo tendo acesso dela fogem. Acho que é bem interessante esse ponto aqui e dá para conversar com o Lênio, se o Lênio chegar, né? Eu estou aqui com o Guilherme Neri, que é professor da Federal Fluminense e veio para debater comigo e com o Lênio aqui, nesse pós-aula. Tudo bem, Guilherme? Boa noite. Oi, boa noite, Gisele, boa noite a todas e todos. Vocês me escutam? Escutamos bem, muito bem. Opa, legal, beleza. Estamos aqui aguardando o Lênio, a gente já mandou mensagem, né, faz uns 15 minutos, vamos ver se ele chega, ele está num sítio, vamos ver se dá tempo dele chegar e se ele consegue conectar. Gostou da aula? Claro, claro. Eu separei já coisas aqui para comentar, enfim, e até fiz uma questão só para o Lênio, né? E 2 comentários rápidos e uma questão rápida. De qualquer forma, se ele tiver algum problema para entrar, eu posso dividir com vocês. Legal, acabou de chegar aqui. Opa, Lênio, maravilha. né? Melhor ainda. Vamos lá, então. Professor Lênio Streck, tudo bem? Boa noite. Desculpa, coloquei você de sopetão aqui. Agora que ele está ouvindo. Tudo bem, Lênio? Boa noite. Opa, agora eu consegui aqui, porque eu... Maravilha, a gente acabou de assistir sua aula aqui. Opa! Entrar. Muito bem. Tem muitos elogios aqui no chat, muita gente comentando. Eu vou passar para o Guilherme fazer a primeira pergunta, depois trago aqui comentários Muito bem. Tem muitos elogios aqui no chat, muita gente comentando. Quer mandar, Guilherme? Vamos lá. Oi, Guilherme. Oi, Lênio. Boa noite, querido. Bem-vindo aqui. Obrigado pela aula. Já agradeci ao público, mas agradeço de novo. Eu queria fazer 2 rápidos comentários. Só um segundinho, Guilherme. Lênio, eu acho que tem um retorno vindo daí. Tem um retorno, talvez o YouTube aberto aí. Vamos só um pouquinho. Vamos ligar no YouTube e eu vou tirar aqui só um pouquinho. Ah, isso, é o YouTube, bom. com certeza. Legal. Diga, Vamos Guilherme. lá. É aí. Já foi, já? Vamos. Perfeito. Beleza.
Olha só, deixa eu fazer 2 rápidos comentários e uma rápida questão para o Lênio, porque eu queria deixar mais espaço, obviamente, para o Lênio e para o público, né, que tiver ainda alguma questão eventual, né? Então, vou tentar ser bem rapidinho em dois comentários e uma questão, tá bom, Lênio? Bom, o primeiro comentário é que, para mim, ficou claro que você pensa o direito como sendo um assunto humano, das relações humanas, e não como um conjunto de técnicas obscuras em juridiquês erudito, né? E que, como você fala na sua aula, justamente por serem técnicas, assim como o direito vem se tornando, estão sendo capturadas pela inteligência artificial, o que é uma coisa super temerosa, né? Enfim, e eu acho que essa abordagem que você dá das relações humanas no direito, ou direito pensado como uma ciência humana, digamos assim, né, que é fundamental para a gente pensar desinformação nos aspectos jurídicos, filosóficos, éticos e políticos. Esse é um primeiro comentário, se você quiser comentar daqui a pouco ou não, mas enfim. O segundo comentário rápido é que também, obviamente, é um comentário motivado pela tua fala. Se a gente não acredita mais na objetividade do real, mas só nas narrativas e discursos sobre o real, né, o real perde a sua espessura. E a gente não pode mais acreditar em nada, né? E aí a gente não pode mais acreditar em nada e tudo seria passível de ser interpretado ao contrário. Quer dizer, toda afirmação ela fica igual a qualquer contradição, como se elas tivessem rigorosamente a mesma qualidade, digamos assim, né? E aí, nesse caso, a desinformação, eu diria que ela não quer ganhar a disputa, por exemplo, a desinformação não quer ganhar a disputa de uma maneira estrondosa. Ela quer plantar uma dúvida, só aí ela já ganha. Ela quer plantar uma dúvida sobre as coisas mais óbvias que a gente tem, sobre os fatos concretos, a coisa que acabou de acontecer e a gente começa a duvidar disso que a gente acabou de experimentar, por exemplo, né? E assim ela tira o nosso chão, tira o que a gente tem em comum entre nós, né? E, por fim, tira o nosso próprio senso mesmo do que é comum, daquilo que nós temos em comum, né? Entre nós e tal. E aí a gente fica vendido, fica vulnerável. São 2 comentários rápidos que eu acabei de fazer e uma questão que eu queria... na verdade, não. Acabei de lembrar que eu tenho mais um comentário rápido. A desinformação é uma passagem tua, se eu não me engano, era mais ou menos isso aqui. A desinformação é recheada de informações. Perfeito. Tem um momento que você fala disso, né? E aí eu queria concordando contigo, eu queria enfatizar que sim, a desinformação é recheada de informações, assim como a própria ideologia e aquela ideia de falsa consciência, como, né, alguma coisa produzida pela ideologia, né, são recheadas, a ideologia e a falsa consciência são recheadas de fragmentos verdadeiros, de traços de objetividades, de traços de sentimentos genuínos que no todo formam uma coisa falsa, mentirosa, enganadora e etc., mas que isoladamente, descontextualizadamente, poderiam ser tomadas como verdadeiras. Por que eu estou falando isso? Porque é justamente por isso que eu estou falando isso, que pensar essa coisa da desinformação, da ideologia, né, enfim, né, é mais complicado do que parece. E daí a importância desse curso aí promovido pela Rede Conecta UF e pelo Brasil 247, enfim. E, rapidamente, uma questão aqui que eu acho que é um conceito extremamente difícil, assim, que você falou, que é interessante e difícil, mas que, de repente, se você quiser comentar, talvez possa ser legal assim, para o público, né? Não sei. Quando você falou do nadificar o nada, me ocorreu uma coisa que porque é um conceito difícil, não é muito intuitivo, né? A gente tem que pensar um pouco sobre isso, tem que ter um pouco de reflexão sobre isso. Mas assim, rapidamente, eu te pergunto se seria algo como combater essa política que a gente está vendo de destruição de tudo, se seria, por exemplo, algo parecido com uma expressão como matar a morte, ou como alienar no sentido de afastar de nós a própria alienação, né? Nesse sentido desse jogo de palavras que é carregado de conteúdo consistente, ou então, por exemplo, se seria algo na linha do enfraquecer aquilo que nos torna fracos, que me parece que é um pouco isso que a gente faz num curso de combate à desinformação, né? Enfraquecer aquilo que nos torna fracos. Eu não sei se tem a ver ou se eu viajei um pouco. Eu queria deixar você falar e depois passar para o público, porque eu, na verdade, não tenho que falar muito aqui, é só uma brincadeirinha.
Cara, o Guilherme, oi, Gisele. O Guilherme, você matou a pau. Vou começar pelo final, porque hoje eu escrevi um texto no Conjuro ontem, que eu falo que a Constituição nossa veio desigualar a desigualação. Sabe por que existem cotas? Porque existe uma sociedade desigual. Então, a cota desiguala a desigualação. É a mesma discussão sobre a nadificação do nada. Por quê? A gente pega a metáfora da noite. A noite nadifica, você nada vê. Vem um clarão de luz, nadificou aquilo que é nada. Aliás, se você pegar a polícia técnica, quando você apaga um e-mail seu, você nadificou. Alguém vai olhar e dizer assim, Guilherme deixou nada. Não tem nada aqui. Aí vem a polícia e nadifica o que tu nadificaste. E aparece o que você escreveu. Então, o que a gente precisa fazer é, na desinformação, precisamos fazer o contrário para que aquilo que a desinformação cobriu faça com que a informação verdadeira apareça, porque a desinformação só se mantém porque ela cobre, ela é encobridora, ela é que nem o palimpsesto. É aquela camada que cobre a anterior e depois nós temos que desler. A noção do Harold Bloom, da desleitura, eu sou apaixonado disso. Eu aprendi isso com o Ernildo Stein, meu professor, das desleituras. Nós deslemos e todo tempo, porque a gente polui. A poluição é normal. A melhor tradução de Platão, tradução de Platão da República foi por Schleiermacher, porque foi feita diretamente, não tinha poluições. Hoje você traduz um texto e você, sem querer, já está totalmente poluído e é difícil você conseguir despoluir aquilo que são camadas significantes que vão cobrindo as significações. Então, é isso que, começando por trás, você tem toda a razão, porque a desinformação é feita de informações falsas. E aí vem todo o pano. Quer dizer, informações falsas são desinformações que nós temos que desinformar a desinformação para que nós possamos, digamos, por isso que eu falo, pretensiosamente numa Aufklärung, de um certo iluminismo, claro, sem cair nas armadilhas, evidentemente. Quem tem tempo assim e paciência, é bom ler esse livro do MacIntyre, né, que é o Depois da Virtude, em que ele fala assim, parece que fala do governo Bolsonaro, que é o triunfo do não saber. Brincadeira, cara, o cara escreveu isso em 80, depois que eu li esse texto, eu vi, quando o não saber chega ao poder, que é o know nothing, que é o saber nenhum, e que, por quê? Porque ele vai contra a ciência, vai contra tudo, ele é tipo o Pol Pot, assim, mata todo mundo que usa óculos. Lembra do Killing Fields? Aquele filme? É um pouco disso, é uma espécie de gafanhotagem epistemológica. É a passagem do gafanhoto que não deixa nada, sabe? E esse é o ponto. Então, nós temos que lutar. E aí, de novo, você acerta quando fala de um certo grau de objetividade minimamente necessário para que você tenha direito fundamental aos fatos. Eu tenho que ter... Eu tenho que ter a obrigação, inclusive, de dizer que uma notícia é falsa e outra é verdadeira. Assim como eu tenho que saber que uma decisão no judiciário é correta e outra é errada. Senão eu fracassei. Porque senão eu caio no relativismo, eu caio nos sofistas. Os sofistas provavam qualquer coisa. Aliás,
Os sofistas foram os inimigos que Platão foi combater, porque os sofistas pregavam que não há nada a não ser a convencionalidade. E, claro, existem fatos. E só porque existem fatos, existem interpretações, e eu sou anti-nihilista nesse sentido. E eu não falei quase nada de direito na minha fala de 45 minutos. Quando eu entrei nesse projeto, eu não preparei nada assim. E eu disse, não vou falar nada sobre o direito, porque eu não vou fazer juridiquês. Tem 3% de direito na minha fala. Eu não preparei nada. E por isso que ela saiu solta, e algumas gaguejadas, enfim, no meio, porque ela não tem teleprompter, não tem fonte, não tem nada de nota de rodapé. Eu fui contando aquilo que eu acho de uma coisa, de um texto que eu li no tempo que eu fazia mestrado. Eu sou bem mais antigo que todos aí. Dos obstáculos epistemológicos de Gaston Bachelard. E quando eu olho, quando se discute desinformações, eu vejo ali todos os obstáculos epistemológicos que me impedem de poder dizer, por exemplo, o que foi essas coisas aí, Operação Lava Jato, todas essas coisas da vida, que, de um lado, você tem aquilo que todos diziam, céus é a salvadora do mundo, e, de repente, num palimpsesto, você vai cavando e a primeira pintura vai mostrar que aquilo é um engodo, uma grande fraude. Afinal de contas, qual é o fenômeno? A Lava Jato, com seus falsos heróis, ou, estou usando esse exemplo de usar outros, ou a Lava Jato, desmistificada e desmitificada nessa dupla noção de mito e mistificação, e somando isso é o encobrimento do conhecimento, que, por sua vez, é o resultado do filtro da informação, que é o contrário da desinformação. Professor, você sabe que a graça está justamente no improviso, né? Então, exatamente, fazer a piadinha ali do time de futebol e tudo mais foi muito legal mesmo, foi divertido e muito interessante. E tem várias mensagens interessantes chegando aqui, o pessoal está participando muito. Quero agradecer o apoio da Paula Feitosa, que mandou um superchat, um superchat da Ana Márcia, muito interessante também. Ela diz: sou atriz, professora de teatro e música, e dentro dessa minha vivência, percebo que a desinformação traz um agravante, que é a apatia, resultado da falsa percepção de que as informações estão sempre a um clique de nossas mãos. É muito interessante. Guarda aí que eu já te passo. E aí tem várias coisas que eu queria juntar. O Carlos Borg Balão, ele diz, ou Baiano, desculpa, ele pergunta se você consegue dialogar com um bolsominion raiz, mas eu até trocaria aqui o bolsominion raiz por um negacionista, né? Porque, enfim, acho que é mais o ponto aqui, seria mais preciso. E um comentário que eu tinha lido aqui antes do Giovanni, que eu acho que todos têm um certo diálogo entre si, que é pode ou deveria existir um direito fundamental à informação e a não estar sujeito à desinformação. Porém, há desejo generalizado pela verdade, ele pergunta. Há aqueles que, mesmo tendo acesso, dela fogem. E aí eu acho que esse ponto é crucial, porque, assim, às vezes os fatos estão aí, né? Você falou muito sobre o que é comum ao meio, o Guilherme também falou isso, né? Há comprovações científicas, mas se duvida da comprovação. Então, a Terra já era redonda todo o tempo, mas a gente quis rever esse conceito e falar, não, isso tudo está inventado. Tem uma história que eu fiquei chocada agora, que é essa da guerra, da maternidade, que pode ser que a gente nunca descubra qual é a verdade, e que eu fiquei chocada assim, se for de fato um bombardeio real, que a Rússia, enfim, teve uma aeronave lá e destruiu a maternidade e tinham pacientes lá dentro, quer dizer que descreveram detalhes para dizer que aquilo era fake, o que já é surreal, assim, né? E também é surreal outra versão, que é fazer a encenação e tudo mais.
Então, eu te devolvo, né? Tem esse comentário da apatia sobre a percepção de que as notícias estão próximas de nós, e essa coisa de eu não quero saber, eu quero duvidar, né? Eu quero relativizar mesmo. Perfeito, perfeito, Gisele. A atriz tem razão, a apatia é alienação, e você fica num limbo, né? Porque a noção de alienação também é exatamente essa, né? Quando eu brinco com ali, Guilherme, ali é nada, essa questão, ela tem todo sentido. E se você pegar o nada como aquilo que encobre, a pessoa que está assim, ali é nada, ela está encoberta naquilo, né? Das coisas que racionalmente nós podemos dizer, há um mínimo de racionalidade. Eu estou aqui, isto aqui é um celular, isto aqui é um papel. Quer dizer, não dá para fazer que nem aqueles dois caras que estão caindo do avião, um deles tem um paraquedas e o outro não. Aí o cara do paraquedas diz para o outro e diz assim, você está sem paraquedas. E ele responde, isto é na sua opinião. Cara, isso... Aí você vê, então, respondendo a atriz. Essa que vocês... Tudo que você trouxe aí, Gisele, é maravilhoso. Por quê? Primeiro, essa noção do negacionismo, etc. Platão foi o primeiro cara que porque ele não gostava de nécios, né, de idiotas, essas coisas assim, e você sabe que as redes sociais deram vazão aí, né? Não preciso repetir a famosa frase do Eco, né, que os idiotas perderam totalmente a timidez e saíram da toca. Então, o Platão, né, ainda estava irritado porque tinham matado o professor dele, que quem matou o professor dele foi aquele grande júri de 400 e poucas pessoas, porque ele corrompeu os jovens, blá, 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 e o Platão, então, escreve o mito da caverna, em que mostra que as sombras são sombras. As redes sociais hoje e os grupos de WhatsApp são as neocavernas. Eu estou pensando em fazer um monumento para o único cara que até hoje não existiu ainda, mas um dia vai existir, de que foi convertido pelo um grupo de WhatsApp. Então as pessoas discutem no grupo de WhatsApp, mas não há notícias, não há nenhuma evidência científica até hoje de que alguém num grupo de WhatsApp tenha dito para o outro, cara, você me convenceu. Eu estava errado. Se vocês encontrarem esse sujeito, e isso não seja uma encenação teatral, você me conta que nós vamos colocar ele como modelo para a estátua ao homem convertido, né? ao homem convertido dentro de uma neocaverna, que é exatamente a neocaverna, porque o Platão foi o primeiro a denunciar as fake news. As sombras são sombras, dizia o Platão. E aí veio o rei filósofo, entrou e foi apedrejado. Tente você entrar num grupo de WhatsApp e dizer, não é assim e tal, você será apedrejado. Você será expulso, porque você está tentando fazer o contrário das desinformações. E aí vem o seguinte, disso que a Gisele trouxe dos ouvintes, teleouvintes, telespectadores, por que as pessoas acreditam nas coisas, enfim. Eu estou fazendo uma pesquisa agora, e estou preparando um texto de um livro que eu outro dia discutia com minha mulher sobre esse livro, chamado Not Born Yesterday, que é Não Nascido Ontem, Não Nasci Ontem ou Não Nascido Ontem, que é de um cara chamado Hugo Mercier, em que ele diz assim, para explicar um pouco isso, ele diz que nós temos dois tipos de crenças, né? As crenças que são reflexivas e as crenças intuitivas, e que nós temos mecanismos para nos proteger. Ele é um otimista nesse sentido.
talvez ele não tenha estudado o Brasil, mas, por exemplo, ele diz que se você acredita que a Terra é plana, não há problema nenhum, isso é uma crença reflexiva, porque essa não vai modificar a sua vida. Mas, por exemplo, se você acredita que a lei da gravidade é uma fraude, você não vai à beira do abismo fazer o teste, correto? Ou vai se atirar do edifício. Por que você não faz isso? Porque intuitivamente você tem mecanismos externos de proteção contra a burrice, de proteção contra a trouxice. Então, por isso que o nome do livro chama Not Born Yesterday. Eu não nasci ontem, do tipo assim, louco, mas não rasga dinheiro. O que significa, de certo modo, que você usa das fraudes, não porque você acredita nelas, você faz as diatribes do cotidiano usando as fraudes para justificar suas diatribes. Você não faz as diatribes porque acredita fielmente nas diatribes, mas você usa as diatribes para justificar as suas cagadas ou as suas maldades do cotidiano. Entende? Então, nesse sentido, ele pode até estar certo. Eu estou preparando um texto sobre isso, mas isso explica, por exemplo, que as crenças em algumas coisas. Por exemplo, o sujeito que... Vocês já notaram que todos os caras os que eram negacionistas com relação à vacina e tinham crenças intuitivas morreram. Porque eles não se vacinaram. Eles acreditaram e foram até a beira do abismo e pularam. Entendeu? Então, ela não era intuitiva, ela parecia intuitiva. Porque, agora, a maioria dos que desconfiaram e que disseram que a vacina era uma fraude, ou que a pandemia não existe, eles se vacinaram. Era só uma crença reflexiva. Ela era intuitiva no plano inicial da justificação retórica. Isto é, eram loucos, mas não rasgavam dinheiro. Então, quando se vê por aí, tem muita fraude da fraude. Então, o sujeito é negacionista até ali, porque ele não vai testar seu negacionismo. Mas tem o outro que vai até o final. Ele morre, ele fica doente, ele fica entubado, etc. Estou pegando só esse caso. Agora, transporta isso que eu disse metaforicamente para o voto, para outras coisas. Você vai até o final com o voto, vai até o final com a sua crença. Acho que o Hugo Mercier ajuda bastante para explicar um pouco. Eu não quis falar isso na minha palestra, nessa de 45, porque eu confesso, inclusive, que como eu não tinha um roteiro, eu esqueci. Guilherme, você quer falar alguma coisa? Tem vários superchats, comentários chegando aqui, o pessoal está super ativo. Não, fazer algum comentário e depois leio tudo que está chegando aqui. Não, estou adorando escutar e deixo o espaço aí para o público, sem problema. Legal, então vou trazer aqui o Márcio, que tinha me cobrado para ler uma mensagem para você, Lênin. Eu tinha lido antes de você chegar. Ele escreveu assim: ótimas suas considerações sobre o óbvio. Cunhei um lema no trabalho em educação: pensar sempre o óbvio não pensado. Ou seja, vida afora e recorrentemente problematizar o óbvio assumido tacitamente e não repensado para desvelar eventuais enganos. Depois ele comenta aqui que tem um capítulo no livro, deixa eu ver aqui se eu acho, num livro sobre Paulo Freire. Só ver aqui. Eu vou ler aqui os outros também. O segundo do Márcio foi... não era superchat, por isso que eu não estou achando aqui, mas ele recomendou um capítulo no livro que ele tem sobre isso. A Paula Feitosa mandou um apoio, a Soraya Borges, a Olivia Reuser disse que... Lênio, conta novamente o exemplo que deu na live do Conde sobre a mulher que acordou de ressaca e disse que o mundo iria acabar. Então, esse aí é uma, tá? Anota aí. HC Cândido
Diz parabéns pelo projeto, ótima aula, obrigada, Cândido. Ana Márcia Mig, essa aqui eu já tinha lido, da atriz. Cíntia Chaim diz, Guilherme é meu amigo, valeu, Guilherme. Obrigada, Cíntia. Marcelo Quintão e o João Carlos fazem perguntas, então são mais duas aqui. Marcelo Quintão pergunta o seguinte, após alguém votar num candidato que elogiou um torturador, será que ainda estamos no campo da informação ou teremos passado ao da ética? Como dialogar diante de tal impasse? E o João Carlos, a desinformação busca provas no mundo do negacionismo para se manter em pé. Como combater o negacionismo no dia a dia, uma vez que o argumento da mentira está disponível num clique oficial? Isso é muito boa. A Eduarda Fadini diz aqui, como explicar o sujeito que não acredita na vacina, mas acredita no nanochip na vacina que será implementada no cérebro? Vai lá, Lênio. Pois é, essa questão das crenças, né? Duvido que essas crenças passem do plano reflexivo, que intuitivamente ele acaba não fazendo. Pense sempre nessa questão do cara que vai se atirar do abismo, ele não se atira. Agora, o que foi até o final morreu, que ele foi testar, que são os caras que eram contra a vacina e não se vacinaram. Ou você acha que esses farsantes que estão por aí, que falam contra as vacinas, a maioria, 99% se vacinaram 3 vezes. E tem um discurso, é diferente. Então, usa o argumento contra a vacina para fazer um discurso político, né? De fato, Paulo Freire, todas essas coisas que me influenciaram, é porque eu sou antigo nesse negócio. Tem um livro, quando eu falo da obviedade do óbvio, eu falo do grande brasileiro chamado Darcy Ribeiro, essa figura que falava assim, né, ele falava assim, né, ele tinha uma angústia de falar o Darcy, e eu me lembro ele dizendo assim, né, Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recônditas, sofisticadas, que nós ainda precisamos dessa classe de gente, os cientistas, para desvelar a verdade do óbvio. Né? Ele dizia isso muito rapidamente, porque o óbvio é ladino, o óbvio é safado. Então, nós precisamos sempre tirar a obviedade do óbvio. A obviedade do óbvio tem que ser exatamente desvelada. E a questão que foi colocada por outra pergunta, está ligada àquela questão assim. Eu tenho discutido isso muito com um amigo meu, né, que é filósofo e, para mim, talvez o maior filósofo vivo do Brasil, chama Ernildo Stein, e eu tenho discutido muito com ele sobre essa questão de por que o problema da informação. Por que a informação ela vem na gente e a cabeça da gente, nesta pós-modernidade, ou o nome que se dê a isso, é como uma rodoviária. Ela passa. Ninguém mora na rodoviária. Então, a informação vem e passa. Se ela parasse, ela poderia se transformar em conhecimento. Qualquer débil mental, qualquer imbecil tem acesso à informação. Mas informação não é conhecimento. Então, se não fosse assim, é uma questão matemática. Como todo mundo tem acesso à informação, quanto mais gente com informação, deveria diminuir o número de idiotas. Por que o número de idiotas aumenta com mais informação? Porque informação não é conhecimento, porque informação cobra informação que vira desinformação. Então, informação errada não é informação, é uma desinformação e não é conhecimento. Conhecimento não é saber, e saber não é sabedoria. Então, isto é uma pirâmide assim. Embaixo tem todo mundo que tem informação, diminui um pouco os que têm conhecimento, diminui os que têm saber e diminui ainda mais os que têm sabedoria. É um longo processo que se estabelece. Esse é o valor da ciência. Se você me perguntar o que é a ciência, é nessa pirâmide. Ciência é isso. É o que transforma aos poucos, de baixo para cima, para chegar no topo, o último cara, os caras que têm mais sabedoria, né? Esse é todo um processo. E aí vem essa minha resposta, né?
E a crônica que eu contei esses dias no Senso em Comum é o seguinte, que o Conde perguntava, né, sobre aquilo que a imprensa acaba construindo. No fundo, é porque a imprensa, a grande mídia, que constrói informações que, na verdade, a grande maioria são desinformações. Veja, por exemplo, que é um exemplo disso. Eu, durante toda a batalha que nós fizemos sobre a presunção da inocência, eu escrevi 27 textos sobre a presunção da inocência, imaginem, e toda semana eu escrevendo sobre presunção da inocência, né? E aí eu imagina você, eu com meu poderio pequeno de fogo, eu atirando com estilingue, enfrentando o Merval Pereira com uma bazuca. Merval Pereira, Gisele e Guilherme, na Globo News e no O Globo, com a bazuca, no mínimo uma bazuca, e ele, 2 dias antes do julgamento, por exemplo, ele diz, se o Supremo decidir desse modo, isso é um exemplo de desinformação, isso que eu vou dizer agora, se o Supremo Tribunal decidir desse modo, vão ser soltos 190 mil proxenetas, ladrões, corruptos, estupradores, assassinos, tudo que tu imagina. E eu, no dia seguinte, nós tínhamos que dizer, não é verdade, isto é fake, isso é desinformação. E isto é um exemplo. E aí, o que acontece? É o que eu chamo de fator Navá. Tem vários textos sobre isso. Navá é o contrário de Avã. Se alguém não sabe escrever Navá, pense no Avã, do velho da van. Esse, da loja. Navá é algo que vem do hebraico, da Bíblia, do clássico, do hebraico antigo, que diz dar existência a coisas que não existem. A desinformação é dar existência a coisas que não existem. É o fator, eu chamo isso de fator Navá. Também esqueci de falar isso na minha palestra, porque eu não anotei, eu deveria ter anotado, porque ela encaixa um pouco o que é desinformação. Isso tudo fez com que eu contasse uma história que se passa naquelas cidades pequenas da Colômbia, tipo Macondo, assim e tal, de uma senhora que levanta de manhã, que levanta pelas 10 da manhã, tomou uma borracheira, bebeu a noite inteira, mas levanta numa borracheira, cheia de dor de cabeça, olha pela janela e diz, que horror, o mundo vai acabar hoje. Que coisa. Aí olha para o filho, mais jovem, e diz assim, meu filho, vai até ali a venda do João e me traz 1 quilo de erva, porque eu preciso tomar um mate para acabar com essa borracheira. O menino vai lá, chega lá no seu João, seu João, me dá 1 quilo de erva aí. Na verdade, me dá 2. Minha mãe disse que o mundo ia acabar mesmo hoje. Me dá 2. Foi embora. Aí o seu João chega o próximo freguês e diz assim, seu João, me dá 2 quilos de farinha. O cara disse, não, leva 4. Fulana disse que o mundo ia acabar. Chega o outro cara para comprar arroz. Leva 1 saco, senão leva 2, o mundo vai acabar. E etc. Mientras tanto, para usar aí o espanhol, mientras tanto, a senhora tomou um mate, foi deitar de novo, dormiu a tarde toda. Às 5 da tarde ela levanta, acorda, levanta, já sem dor de cabeça, tinha passado toda a borracheira, olha pela janela e a cidade está em chamas.
porque a cidade, a partir do que ela falou, entrou num pânico, passaram a fazer saques, brigaram todos e a cidade incendiou. E ela diz: eu tinha razão, o mundo está acabando. Esta é aquilo que se faz todos os dias. Dar-se existência a coisas que não existem. Desinforma-se com o pretexto de informar, com um certo grau e uma pretensão de isenção, e o resultado é a total desinformação. Por isso que nós temos todos essa missão de, como disse o telespectador, né, tirar o óbvio, né, na mesma linha, tirar o óbvio do escondimento. Né? Teve alguém aqui que lembrou o Darcy Ribeiro sobre o óbvio, já que ele é a sua inspiração. O Adriano Pereira. Darcy Ribeiro sobre o óbvio. Parece ser óbvio o sol nascer a cada dia, mas não, o sol está parado, é a Terra que se move ao seu redor. É da mesma linha. Aí, por isso que ele diz, na sequência, que Deus é tão treteiro, que faz as coisas tão recônditas, que nós precisamos dos cientistas para demonstrar que o sol não morre lá e não nasce lá. Que isto é senso comum, e senso comum é obviedade, e obviedade é desinformação. Perfeito. O Márcio mandou aqui a indicação do capítulo, ele diz: sobre o óbvio, ver capítulo em Freire, um livro organizado por Freire, AMA, aqui a palavra boniteza na leitura do Mundo de Paulo Freire. E, Guilherme, vou te passar para uma última fala. A gente se prolongou aqui, leu bastante perguntas do público, então vou te passar para uma fala final de despedida e depois passo também para uma conclusão do Lênio. Obrigado, Gisele. Eu queria mais uma vez agradecer a você e ao Reinaldo pelo convite, né, para estar aqui hoje conversando aqui com o Lênio, que eu também estou conhecendo agora aqui pela internet. Queria agradecer ao Lênio pela fala dele, pela aula e pelo debate, e parabenizá-lo, e agradecer ao público mais uma vez também pela presença, e lembrando que a gente tem aí nas próximas sextas-feiras, às 21 horas, várias outras aulas, né, seguidas de debates e tudo, enfim, e convidá-los a continuar aqui sempre, a cada sexta-feira, com um recorte, né, sobre essa questão da desinformação como um problema e, ao mesmo tempo, a gente pensando aqui como lidar com isso, né? É isso. E vai ter uma aula sua também, né, Guilherme? Do que é a sua aula? A minha daqui a 2 semanas. Semana que vem eu vou estar... Então, daqui a 2 semanas é a minha, eu vou pensar que a relação de discurso e ideologia da desinformação. Então, eu trabalho um pouco com as diferentes teorias da linguagem do discurso, né, tanto da análise do discurso, da semiótica, da pragmática, várias teorias da análise do discurso, principalmente por uma visada filosófica, que é a minha pegada, né, e de teorias da comunicação, mas, ao mesmo tempo, vou fazer uma fala assim, que eu vou tentar rapidamente, pelo menos apontar, assim, muito rapidamente, o que eu pretendo fazer na fase 2 do curso, né, que aí é um curso com várias aulas, eu posso desdobrar e alongar, né? Mas aí vou correlacionar a linguagem com a imagem, vou correlacionar com desinformação, com pós-verdade, vou desdobrar com a questão da formação do brasileiro como um homem cordial, vou resgatar o Sérgio Buarque, vou trazer o Muniz Sodré com a ideia da sociedade incivil, que é o livro dele do ano passado, né? Enfim, tem uma série de conexões que eu vou fazer, mas sempre girando em torno de conceitos das teorias, diferentes teorias da linguagem, do discurso, da semiótica e tal, mas tentando simplificar isso, obviamente, para que isso seja
minimamente palatável para quem não é da área de linguagem, de discurso, né? Pensar justamente isso de uma maneira um pouco menos assustadora, menos cheia de jargão também. É o que eu vou tentar fazer, né? Tá bom? E esse dia quem vai estar aqui com você provavelmente é o Conde, então vai dar um caldo muito bom aqui. O Conde, que é linguista. A Eduarda Fadia diz aqui que lembrou Eduardo Duzec em Nostradamus. Levanta-me, serve um café, que o mundo acabou. E Clarice Me Esperançar mandou também um apoio aqui, um superchat. Antes de passar para o Lênio, eu quero divulgar o link da pasta que tem os materiais das aulas que já aconteceram, que foi a da Tayane na sexta passada, essa é a segunda do Lênio, então esse link vai ser sempre o mesmo e vai estar sempre sendo atualizado, toda semana. Então, a próxima aula vai ter a pasta preenchida da próxima aula, da terceira, né? Então, este link tem materiais de 2 aulas, portanto, da Tayane e do Lênio, e as outras pastas estão vazias, ficarão cheias conforme as sextas-feiras forem passando. Lembrar aqui o pessoal também que tem aqui uma faixinha passando, um banner pedindo apoio@conectaedu.com, é o Pix da Rede Conecta, e o Catarse também tem o link aqui embaixo, catarse.me/rede_conecta_apoio, porque tem muita gente envolvida na produção desse curso que é voluntário. Todo mundo, na verdade, todo mundo é voluntário, 100%. Então, por favor, apoiem quem puder, é bem importante. Kaique Butler está aqui também dizendo que o interessante é que o óbvio precisa ser dito. Exatamente, precisa. Lênio, eu te passo então para uma fala final, fica à vontade, e te agradecer demais. Para me despedir, sabe que quem fala no primeiro fala em segundo, de uma sequência de 10, leva desvantagem, porque os demais podem falar em cima das falhas que a gente cometeu, né? Essa história que sempre tem, assim, quando faz uma mesa de 4, 5 pessoas, eu sempre digo, me deixa por último. Eu vou anotando, né? Principalmente se eu não preparei nada, eu vou anotando dos outros, etc. Faço uma palestra sobre as palestras, né? Você está em super vantagem aqui, então. Não, quem está em vantagem é o Guilherme e os demais que vão falar depois da gente, né? Da primeira e da segunda aula. Eu também quero mandar um abraço aqui cumprimentando aí que quem fez comigo, enfim, o programa e que tem estado em contato é o Aragon, o rei. É muito importante. Poxa, ele é tão gentil e tem trocado coisas, arrumar essas legendas, que foi uma ideia de vocês. Aí ele fez todas as legendas. Eu troquei 15 mil WhatsApp com ele para dizer, olha, e ainda assim ficaram alguns erros, né? Gadamer ficou como Gardner, mas normal. De todo modo, quero cumprimentá-lo fazer esse trabalho hercúleo, né? Que foi isso. Ainda hoje eu fazia uma palestra cedo na Universidade de Minho, de Portugal, sobre a questão toda isso, o que significa comunicação, e eu mostrava, já que o Guilherme vai trabalhar todas as questões de análise de discurso, e eu tenho essa formação também, estudei Peixei, todos esses caras, essas pessoas, tudo, e sou da minha formação inicial no direito, no mestrado, era de uma analítica a partir da semiologia, da semiótica, e eu fui partir para a hermenêutica mais tarde. Mas tudo isso, de certo modo, está entrelaçado. Então, essa interdisciplinariedade, eu sou daqueles caras que quase decorou Saussure, essas coisas antigas, né? Como eu brinquei na minha fala, isso eu me lembrei na hora, do Castoriadis, daqueles que são todos contemporâneos meus, né? Eu sou, claro que Castoriadis é um pouco mais velho que eu, já morreu, enfim, era bem mais velho que eu, mas é dessa época. E eu dizia hoje de manhã sobre essa questão
da pós-modernidade, ou o nome que se dê a isso, que é esse conjunto de informações da inteligência artificial que nós não conseguimos saber quem controla a inteligência artificial. Então, nós perdemos a noção do anthropos. Agora, nós não temos nada mais antropológico, nós acabamos tendo maquinológico ou outra coisa, inteligência artificial. Quem controla, a gente sabe que os próprios robôs acabam sendo racistas também, porque eles têm uma dinâmica própria em face de uma programação, e, no fundo, nós estamos perdendo, enquanto Saussure vai falar do significante e significado, Lacan pega aquilo e inverte para falar sobre a noção de significante, quer dizer, no fundo, é a barra que se faz para nós colocarmos no mundo. Hoje, a inteligência artificial quer fazer uma espécie de isomorfia, uma espécie de Wittgenstein 1, de que, como se a filosofia fosse espelho da natureza, Guilherme. E por isso é que a informação acaba sendo autossuficiente e ela torna, inclusive, despiciando o próprio conhecimento. Então, ela é esta mensagem rápida e que cobre outra. Os grupos de WhatsApp, metaforicamente, representam isso. Você coloca um texto e o cara te coloca uma fotografia de pizza em cima. Além de ser um desrespeito, mostra apenas o sinal dos tempos da nossa decadência total, porque você coloca um texto e alguém coloca uma fotografia de pizza mostrando para você que o seu texto vale tanto quanto uma imagem de pizza que ele colocou logo adiante, ou da foto que ele tirou, porque ele acabou de ir na praia de Ipanema e voltou de calção. E que me interessa isso? Ou parabéns a você. Grupos de WhatsApp acabam sendo uma questão de parabéns a você também. Que importância tem isso quando você deveria ligar para as pessoas e dizer parabéns a você e não fazer esse atalho? Tudo isso é simbólico dos tempos que nós vivemos e que retroalimentam esse processo de desinformação. Você falou do Sodré, da Sociedade Incivil. Eu escrevi um texto sobre isso, li logo que surgiu esse livro, e também escrevi no mesmo texto, eu acho, que me lembro, sobre a epistemologia da estupidez. Eu peguei aí o Mauro Mendes Dias, que tem um belo livro sobre o discurso da estupidez, mas o Carlos Tipoli, que tem o discurso da estupidez, e tem um outro alemão, que agora, nessa altura do campeonato de hoje, depois de um dia todo, eu não lembro o nome, que escreveu a teoria da estupidez, que, no fundo, é exatamente as 5 leis da estupidez do Carlo Tipoli, enquadram-se tudo isso do que é hoje a desinformação. A grande sacada do Conectas e de vocês, Gisele, Guilherme, de todos, do Ray, do Aragon e todos que fizeram isso, foi pegar a palavra-chave: desinformação. Esse é o ponto. Se nós estamos hoje 4 dedos abaixo do rabo do cachorro, como se diz, é porque a desinformação cobriu todas as possibilidades informativas e impediram de se transformar isso no conhecimento. Não sei se tem tempo da gente poder arrumar isso de novo, né? Essa é a grande questão, a grande dúvida. Abraço a todos, fico à disposição, e foi muito legal. Foi bom para vocês também, para mim foi muito bom. Gostei muito. Maravilhoso para mim e para você, eu espero que... Eu tirei meu som aqui, claro, foi ótimo. Ficamos no futuro aí, torcendo para... Vou entrar para fazer perguntas e tal
próximas edições. Tá bom? Fico à disposição. Marquemos novos debates. Obrigadão, Lênio. Valeu. Um abraço para você. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, gente. Bom finalzinho. Sim. E se puderem, põe esse nosso debate, Gisele, põe dentro da pasta também, porque tem coisas que não foram ditas e que os nossos telespectadores levantaram e que suscitaram questões que o próprio Guilherme disse no início também, e que eu acabei respondendo, que eu acho que são úteis porque complementam aquilo que foi dito naqueles 45 minutos. Eu acho que na pasta isso pode ser um elemento também, né? Perfeito. Vamos começar a colocar os vídeos, né, das aulas também nas pastas. Bom. Valeu, gente. Obrigada, Guilherme. Valeu. Obrigada, Lênio. Um beijo para vocês. Obrigado, Gisele. Obrigado, Lênio. Obrigado, público. Conheça a Rede Conecta. Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Tayane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie nosso projeto através do Catarse ou por Pix.